Salve galera, tudo bem? Hoje é dia de falar do simbolismo, uma escola literária muito importante para você que está estudando literatura porque gosta ou porque vai fazer alguma prova de concurso, de vestibular, de Enem. E fica ligado porque no simbolismo tem um dos nomes mais falados da literatura brasileira, que é Cruz e Souza. Então, bora lá porque literatura é com Alencar. Por falar em literatura com Alencar, vocês estão vendo que aqui atrás tem uma plaquinha nova, né? No nosso cenário que eu ganhei do Dia dos Pais, para dar um tchan aqui, né? Nos nossos vídeos. Então vamos lá. Olha só, não vou ficar pedindo para vocês se inscreverem, para dar like, vocês já sabem, né? Agora olha só, comenta, tá, gente? Faz pergunta, interage. Eu gosto muito de responder questionamentos da galera, fica à vontade. Beleza? Mas vamos parar de enrolar, vamos para o nosso assunto, que hoje é simbolismo. E olha só, o simbolismo na verdade surgiu, galera, como uma oposição à época realista. No realismo a gente tem aí o próprio realismo, naturalismo, parnasianismo, e é normal, a gente sabe, né, que uma escola literária vem para se opor. O movimento cultural vai sempre se opor em relação ao outro. Então a ideia aí é rever aquela proposta realista que surgiu aí na época da Revolução Industrial, né, bem capitalista, bem ligada a ideias deterministas, cientificistas. E em vez disso tudo, o que os simbolistas queriam? Queriam tirar o foco, galera, da coisa e colocar no sujeito, na pessoa. Aquele lance de impessoalidade, né, de distância, agora vai sumir. E quando a gente fala que o simbolismo se volta para o sujeito, o que a gente quer dizer com isso? Ah, já entendi, a gente vai falar aí da descrição física, de como a pessoa é, se é alta, se é baixa, se é loira, se é morena, é isso ou não? Aí é que tá, o simbolismo vai querer ser mais interno, mais intimista. Aliás, digo mais, hein, gente? Ele vai ser mais transcendental, vai transcender a realidade, em busca inclusive de um universo onírico, que é o universo dos sonhos. E dentro disso, não há espaço, galera, para afirmações, e sim para sugestões. Isso é interessante de a gente falar, hein? O simbolismo é muito mais sugestivo do que afirmativo, como acontecia lá no realismo. E faz sentido, porque afinal de contas, o símbolo ele vai substituir a descrição real da coisa. É tipo quando você quer falar com alguém e tal, não quer falar na cara, você vai dando a entender, né, através de algumas imagens, né, através de alguns símbolos. É isso aí. Então a gente vai ter sugestão e não afirmação. E eu tô pensando o seguinte, olha só, o simbolismo, na verdade, acaba fazendo mais ou menos o que o romantismo fez. O romantismo vai se opor àquelas ideias iluministas do século XVIII, vindas da França. Então, nem o simbolismo nem o romantismo aceitam soluções muito mecânicas, né, muito racionais. Mas atenção, hein? Simbolismo e romantismo não são a mesma coisa. Apesar de os dois fugirem da realidade, o simbolismo é mais transcendental, mais místico até. O místico tem a ver, galera, com a disposição em entrar no sobrenatural. Acho que você já está sentindo o clima aí, né? Mas chegou aquela hora que você gosta de fazer a nossa lista, colocar as principais características do simbolismo. Vamos lá então, se prepara, anota aí. Misticismo, espiritualismo. Tô lembrando aqui de um trechozinho do Cruz e Souza que diz assim, ó: na brancura das ossadas gemem as almas penadas, lobisomens, feiticeiras, gargalham no luar das eiras. Então ele usa aí alguns símbolos místicos, né? Olha o simbolismo aí, galera. Subjetivismo. A gente tem um eu lírico expressando questões particulares, né, íntimas. Isso não acontecia, galera, lá no realismo, né? Naturalismo, parnasianismo. Musicalidade. Vamos até aprofundar nesse tópico porque ele é essencial, hein? O universo onírico vai ser mostrado de um jeito bem musical. Como é que a gente consegue, galera, musicalidade através de um texto? Quando você escuta aí uma letra de música, lê um poema, o que traz um som interessante, cativante para o texto? A questão da métrica, a questão da rima. Aí você vai entender o seguinte, o simbolismo não é tão diferente do parnasianismo assim. Porque se o parnasianismo gostava de fazer soneto, bem organizadinho, com 10 sílabas poéticas, com rima, o simbolismo também. Só que o parnasianismo faz para ficar bonito, aquela questão da arte pela arte. O simbolismo não, é para atingir uma musicalidade. Além disso, o simbolismo vai gostar também de usar algumas figuras de linguagem ligadas ao som. Lembra que aqui no nosso canal já tem 2 vídeos sobre figuras de linguagem.
você pode dar uma olhadinha lá. Não agora, calma. Depois você vai. Quais são as duas figuras que vão ser usadas aqui? Aliteração e assonância. Aliteração, repetição de consoante. Eu fico lembrando aqui daquele poema do Cruz e Souza chamado Violões que Choram, que ele diz assim, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões. E ele vai repetindo, né, a consoante, V, e a gente vai meio que entrando no som do violão, parece o som da caixa de ressonância do violão que você bate, né? E o som dá aquela propagada, é mais ou menos isso. E a assonância, repetição de vogais. Aí tem aquele outro poema do Cruz e Souza chamado Antífona. Ó, formas alvas, brancas, formas claras. A gente vai falando aí o poema de boca aberta. É tipo aquela música do Rapa. A minha alma tá. É totalmente vocálico. É isso aí que é a assonância. Ó, para você não esquecer mais a assonância, lembra de algumas cantigas de niná que os pais sempre cantam já há muitas gerações, tipo Nana Neném que a cuca vem pegar. Gente, tudo bem, tem assonância, mas olha só o que diz essa música, né? Papai foi pra roça, é o papai que foi pra roça ou a mamãe? Enfim, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar e a cuca vem pegar. Como é que a criança vai dormir assim? O que a criança pergunta? Primeiro, quem é que tá cantando? Já bate aquele desespero, né? Mas enfim, nós temos aí a assonância, aí você não esquece mais, beleza? A realidade expressada de forma vaga, sugestiva, é que a gente vai fugir agora da realidade, né? Em busca desse universo aí do sonho. Por último, sinestesia. Ah, professor, essa eu sei o que é. Fiz uma cirurgia, apliquei uma sinestesia. Não dá, né? Você vai morrer de dor. Você aplica uma anestesia para não sentir. Sinestesia é a mistura de sentidos. Alguém entra na sala, por exemplo, e você diz assim, ó, que perfume adocicado. Aí você mistura o paladar com olfato. Sempre tem que misturar os sentidos. Quais são os principais poetas simbolistas? É isso aí, galera, poetas. No simbolismo vai predominar a poesia. E vamos começar por ele, pelo catarinense Cruz e Souza, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Bom, ele foi um poeta negro, pobre, e que passou muitas dificuldades, sofreu muita exclusão, né, muito preconceito, e ele coloca isso nos textos dele com certeza diversas vezes. Para vocês terem uma ideia, em 1884, ele foi convidado para ser promotor na cidade de Laguna, no sul de Santa Catarina, mas ele não pôde assumir por causa de questões raciais. E ele teve uma série aí de outros problemas, né, como morte de filhos, né, questões psiquiátricas da mulher dele, a gavita, isso também ele vai registrar aí nos textos dele. Inclusive ele acaba saindo da terra natal dele, né, que é Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, e ele vai embora para o Rio de Janeiro aí no final da década de 1880. Foi um caso, dentre muitos, de artista que morreu desconhecido, que demorou aí bastante, né, para ter reconhecimento. É tipo Van Gogh também, né, que não teve o devido reconhecimento em vida. Bom, levando em consideração o próprio simbolismo aí que a gente já viu as características e a vida do Cruz e Souza, ele vai querer o quê? Uma fuga da realidade, ele vai querer aí encontrar um universo melhor fora de onde ele vive, na própria arte, na própria poesia. É só a gente lembrar aí do poema que foi dito aí antes, chamado Violões que Choram, que tem a literação. Tem um outro trecho que diz assim, ó: noites de além remotas eu recordo, noites da solidão, noites remotas, que nos azuis da fantasia abordo, vou constelando de visões ignotas. Então ele vai lembrando aí de outras noites que ele viveu, né? Ele vai dando essa fugida do momento em que ele está. Também tem outro poeta, Afonso de Guimarães. Esse era mineiro e tinha uma poesia mais ligada aí à religiosidade, né, ao místico. Uma coisa que marcou bastante a vida e a obra dele foi a perda da noiva, a Constança, que morreu prematuramente, então ele acaba registrando isso também aí na arte dele. Um poema dele que todos têm que conhecer, que é clássico, né, da nossa literatura, é Ismalha. Lembra da moça na torre? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Depois você procura aí, é um poema curtinho, muito impactante. E vamos terminar de um jeito que eu sei que você gosta, fazendo um exercício da prova do Enem de 2014. Nessa prova, nós tivemos aí um poema, um soneto do Cruz e Souza, chamado Vida Obscura. Gente, o que é ter uma vida obscura? Uma vida apagada, né? Colocada de lado,
Tem a ver com a própria biografia do Cruz de Souza? Com certeza. Nós temos aí elementos autobiográficos. Então, vamos para a questão. Vida obscura. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres, e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sofrimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro como foi profundo. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz de Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em sofrimento tácito diante dos limites impostos pela discriminação. Letra B. Tendência latente ao vício como resposta ao isolamento social. Extenuação condicionada a uma rotina de tarefas degradantes. Letra D. Frustração amorosa canalizada para as atividades intelectuais. E vocação religiosa manifesta na aproximação com a fé cristã. Resposta aqui, galera. Letra A. Sofrimento tácito. O que é tácito? Silencioso, diante dos limites impostos pela discriminação. Então a gente percebe aí muita coisa da vida dele, inclusive nós temos ali um trechinho que diz: o mundo para ti foi negro e duro. Exatamente o que aconteceu. Ele já coloca aí a questão da negritude, né, e da dureza na qual ele teve que viver. Essa questão aí da negritude, né, na obra do Cruz de Souza, é muito importante, ele vive falando sobre isso, sobre o preconceito, a exclusão que recebeu, só que é importante falar também, galera, que ele usa elementos ligados à brancura, límpido, cristalino, lua, neve, também é uma forma de demonstrar revolta. Isso é bastante interessante, beleza? Obrigadão, galera, e até a próxima!